como testamento de que tudo tem motivo, tudo tem uma explicação. E pode muito bem ser que o teu professor talvez não tenha essa explicação, isso não faz ele um professor ruim, mas não quer dizer que você deveria estar contente e nunca mais procurar essa explicação. Procure explicação para tudo, tá? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Do livro que tem essa frase sobre a verdade. Meio irônico, achei. Alright, então foi abordado por alguém sobre uma ideia de de como aprender inglês e como abordar professores de inglês mediante as lições que eles davam. A ideia era a seguinte: será que existem no inglês algumas instâncias nas quais eu deveria apenas cegamente obedecer a regra, sem tentar procurar o contexto histórico ou o motivo do qual ela veio existir, entendendo que algumas coisas só vão ser como elas vão ser? São o que são. É o que eu acho que foi o que o cara falou. E perguntou. E a ideia era essa, tipo, a fé é importante em, às vezes, lidar com algumas coisas de gramática que são tão alien do português, tão diferentes, que a melhor coisa que nós podemos fazer será que é só obedecer e dizer que é assim a regra e pronto? E a minha resposta, pessoalmente, seria que não, tá? Eu acho que fé cega nunca deveria ser um motivo para ninguém crer em nada. Não funciona com sistemas de governo, nem de crenças, e nem de inglês. O Borba tá com muito desconforto, mas... Muito pesado. Mas não sei, essa é uma verdade? Nunca creia cegamente. What? Como assim? Tipo, o meu líder, seja ele qual for, meu professor, meu pai falou assim, ó, só me ouve que eu tô certo. What? How does that ever work ever? That never works. Então, esse vídeo é sobre isso. Eu quero tratar da gramática que foi usada como exemplo pro cara que veio perguntar pra mim, que ouviu isso em algum lugar e quer saber se é verdade. A gente vai perguntar sobre a ideia de perguntar a idade de uma pessoa usando o verbo to be e não o have. Como nós todos sabemos, quantos anos você tem? Não é how many years do you have, e sim how old are you. Eu acho que eu já falei sobre isso em algum vídeo, mas eu posso falar um pouco sobre isso agora. Alright, here we go. Por que quantos anos você tem e how old are you? Porque eles pensam diferente. Eu sei, eu vou explicar com mais profundidade. Digamos que você tenha uma camisa. Eu creio que você deve ter uma camisa, você deve estar vestindo uma agora. Ou não, né? Tá quente. Mas se você conseguir cogitar que você tem uma camisa, engage comigo no seguinte exercício filosófico. Você pega essa camisa e você dá pra alguém. Você tem o poder de fazer isso porque agora você está em posse da sua camisa. Você tem o poder de fazer o que você bem entende com as coisas que você possui. Esse é o significado da palavra possui. Se eu falo tenho um apartamento, I have an apartment, está subentendido que ele pertence a mim, eu posso fazer com ele o que eu bem quiser. Acontece que atributos sobre a nossa existência muitas vezes não caem nessa categoria de coisas que nós possuímos, mas sim de coisas que nós somos. Afinal, você não tem 2 metros de altura. Aliás, se você tiver 2 metros de altura, eu automaticamente odeio você, tá? Então, curta o vídeo, mas saiba que eu te odeio, eu fucking hate you. Supondo que você tem 2 metros de altura, ou seja qual for a sua altura, você não tem esse número, porque você não poderia dar 2 centímetros da sua altura para caridade. Isso não é uma coisa que você possui. O significado da palavra tem, nesse caso, é infiel. Então, sabe qual seria a melhor maneira de falar sobre a sua altura? Você não tem 2 metros. Agora vai ficar bem budista, bem épico, quer ver? Você é 2 metros. O que acontece com você e essas coisas, como tua altura, ou com a profundidade de algo, ou a tua idade, não são coisas que você possui, mas são coisas que você é. Você é 20 anos de vida em um ser biológico conciso. Você é 2 metros de altura. Você não tem essas coisas. Você tem um par de shorts, você tem um videogame legal, você tem uma câmera talvez, mas você é as coisas que você é. E é isso que eles pensam quando eles falam sobre idade. Então quando eles falam quantos anos você tem, esta frase vai ser mudada para saber o que eles realmente querem saber de você, que é o quão velho você é. Quão velho você é faz mais sentido do que quantos anos você tem, porque se você parar para pensar, quantos anos você tem é bem abrangente. Quantos anos de inglês, quantos anos de escola, quantos anos de vida, todas essas coisas podiam acontecer. Você não tenha dúvida, porque você mora no Brasil. E quando pessoas falam quantos anos você tem, é costumariamente entendível que a pessoa quer saber sobre anos de vida. Mas a frase não é tão boa quanto quão velho você é. Hashtag adote quão velho você é no português também. E isso explica por que eles usam o to be. How old are you? É quão velho você é. Quando você responde I am 27 years old, você está respondendo nesse mesmo intuito, nesse mesmo universo. Eu sou 27 anos de vida. E isso não é tão difícil de explicar.
E é isso. Acontece que... Não, me perdi. E a mesma coisa acontece para várias medidas. Quando eu quero saber sobre a profundidade de algo, eu não pergunto quantos metros de profundidade essa coisa tem. Eu pergunto quão profunda ela é. Nunca seria how many meters of depth does this thing have? Seria how deep is this? Metro de largura é a mesma coisa. Seria how many meters of width does it have? Seria how wide is it? Toda vez que eu pergunto sobre alguma medida de qualquer coisa, eu não pergunto quantos metros dessa coisa, a coisa em questão tem. Eu nem usaria metros se fosse Estados Unidos, seria o sistema imperial. Seria pés, porque eles são loucos. Mas quando eu quero falar sobre as características de uma coisa, eu estou falando sobre coisas que essa coisa é e não que ela possui. Então apenas faz sentido que eu usaria o verbo to be. Então aí está o exemplo que ele me perguntou sobre se nós deveríamos cegamente obedecer. Ele ouviu falar que quando se eu fosse o pessoa perguntar how old are you, ele deveria só cegamente acreditar quantos anos você tem, how old are you e pronto. Eu queria mais uma vez dizer que eu não sou fã desta abordagem para nenhum ensino, nunca. Sejam sedentos por conhecimento. E se a fonte de vocês não conseguir supri-lo, por se eu não conseguir suprir algum dia ou o seu professor, não pare por aí. Não odeie o cara porque todos têm suas limitações, mas corra atrás do motivo por qual a coisa existe. Vai todo mundo ganhar nesse processo. Você, eu, teu professor, o Brasil. O final é legal, né? Eu não quis, eu só falei o Brasil. E tipo, pareceu altos patriota, né? Tipo, eu falei, eu realmente falei isso, Brasil? Quando nós falamos sobre quantos anos de idade você tem, em inglês, assim como todas as outras perguntas sobre medidas, não são vistas como coisa que você possui, mas sim como coisa que você é. E essa é a ideia por trás de quantos anos você tem. E a ideia por trás dessa ideia, o motivo que esse vídeo foi feito, é que nunca se contentem com um dane-se, sabe? Procurem saber o porquê de tudo. Não dói. É só isso. Meu livro, mrmaia.com.br, que tem vários porquês de várias coisas sobre regras de inglês. Se vocês gostam de como nós abordamos regras aqui, a simplicidade, né? Não o humor, a gente não dá tanta piada idiota aqui. Isso é mais pro YouTube mesmo. Mas se vocês curtem a maneira que essas regras são abordadas e a simplicidade nas quais elas são transmitidas, eu creio muito que vocês fariam um ótimo uso do material que nós temos aqui, por um preço bem acessível e cheio de informação. Deem uma olhada se estão precisando aprender inglês e aprimorar o seu conhecimento. Eu também tenho uma banda de rock aqui, porque eu não paro nunca. Então, deem uma olhada there. Eu vou estar com outros projetos também, porque é o que eu faço, e conversar sobre filosofia. Tudo bem legal. Falando demais. Eu não consigo terminar o vídeo. Eu não consigo parar de olhar pra vocês também, né? Eu vou olhar pro Borba, agora eu vou voltar e falar com vocês. I'm Mr. Maia. Behind the camera is Mr. That's me. I'm Mr. Maia. I am. Behind the camera is Mr. Borba. Peace and stay strong. E nunca parem de procurar as paradas. Bye bye.